Olá, bem-vindo ao Hashtag Educa, nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Sua companhia, sua participação é sempre muito importante para a gente, porque enriquece a nossa conversa. Então, você que acompanha o Hashtag já sabe, você participa com a gente através das postagens no Facebook, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência. Se você estiver acompanhando a gente aí no conforto de uma tela maior, pela televisão, ó, pega aí o celular e manda as suas questões para a gente pelo WhatsApp. O importante é você participar. E o hashtag de hoje está imperdível. Sabe por quê? Você já deve ter observado aí a quantidade de crianças ainda na primeira infância, e a gente até brinca com um termo assim, seriam os tablets e os celulares as novas chupetas digitais, as chupetas dessa geração? Pois é. O Hashtag Educa de hoje conversa sobre o impacto das tecnologias nas crianças pequenas. O que é tabu, o que é mito e o que é verdade? Quais são os prós e os contras de ter tanto dispositivo assim, ó, na mãozinha dos pequenininhos que ainda não sabem nem falar, mas estão lá digitando, né, com o touchzinho deles. E quem conversa com a gente, tira todas as nossas dúvidas sobre esse assunto, são as convidadas de hoje, que eu tenho muito prazer de receber aqui no Hashtag. Rosinda Oliveira, professora do Instituto de Psicologia da UFRJ e doutora em Neuropsicologia pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. E Roberta Fernandes, mestre em Educação pela UERJ e doutoranda também em Educação pela mesma universidade, especialista em mídia e educação e professora de Tecnologia, né, na educação da Escola Parque. Seja muito bem-vinda, Rosinda e Roberta, ao Hashtag Educa. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada. Então, a gente já vai começar trazendo um cenário aqui para vocês. E no momento do esquenta ali, que a gente sempre faz no Facebook, a gente já estava aqui discutindo e avançando na questão. Eu acho que você vai ter dúvidas também, porque eu tinha e a gente já começou a tirar aqui aos pouquinhos. Olha só, a Academia Americana de Pediatria apresentou novas recomendações sobre a exposição de crianças de 0 a 5 anos aos equipamentos eletrônicos, tablets e celulares de uma maneira geral. De acordo com os pediatras americanos, pais de crianças menores de 1 ano e meio de vida devem evitar o uso de telas digitais e de mídias de vídeos, como, por exemplo, o FaceTime e outros programas de vídeo de conversa. E a partir dos 2 anos até mais ou menos os 5 anos, o tempo limite de uso da tela seria apenas de 1 hora. Rosinda, me fala, tem exagero aí ou tem verdade no que eles estão falando? Por que essas recomendações? Essas recomendações provavelmente, né, vêm com esse tom tão demarcado porque o excesso marca os nossos dias, né? E as pessoas, na correria do dia a dia, diante das exigências do trabalho, das carreiras, muitas vezes acabam tendo pouco tempo para dedicar aos seus filhos, né? E muitas vezes usam esses recursos excessivamente, deixando a criança por horas fazendo alguma coisa, que no caso, atualmente, essa alguma coisa muitas vezes envolve o uso de tablets, celulares e mídias desse tipo. Essas mídias, elas têm o caráter de funcionar trazendo uma satisfação imediata, né? Você clica e já aparece alguma coisa bonita, você clica e aparece um barulhinho, e isso captura facilmente a atenção da criança. É uma espécie de interação que naquele momento funciona muito bem, ainda mais com crianças mais novas. Então, eu acho que acaba acontecendo um excesso porque aquilo funciona, a criança se ocupa daquilo e os pais podem ir fazer outra coisa, né? E eu acho que talvez essa delimitação extrema venha como uma tentativa de conter esse avanço talvez meio desenfreado e pouco controlado. Estou vendo que a Roberta está concordando. Sim, estou concordando. E é importante pensar, crianças muito pequenas, crianças estão conhecendo o mundo agora,
querendo conhecer texturas, sabores. A criança vai conhecendo o mundo com a mão, pela boca. E aí é uma questão de pensar o que contribui realmente, que contribuições um aparelho de uso individualizado, que é isso, é o celular, é o tablet, que contribuições efetivas ele está trazendo para aquela criança que está precisando socializar, que está precisando interagir, que quer isso, que veio ao mundo e está aí para isso. Então, é uma pergunta mesmo que a gente se faz. É claro que essa delimitação ela é importante, mas a gente também aqui não está defendendo que não se use de maneira nenhuma, né? Mas é pensar, se é um uso tão individualizado para uma criança que precisa interagir com o mundo, conhecer, experimentar, saborear, então, que efetivas contribuições, inclusive pedagógicas, esses aparelhos individualizados trazem para essas crianças tão pequenas. Foi interessante você falar isso, porque enquanto eu estava estudando para fazer o roteiro aqui do programa, uma das queixas que os pediatras americanos, porque a gente vai trazer outras pesquisas também de outros lugares aí do planeta, uma das queixas dos pediatras americanos é que até o conteúdo dito educativo para essas crianças nessa faixa etária são feitos para que elas usem de forma individualizada e não tem um acompanhamento do adulto junto. Então, ele não faz uma troca. Por exemplo, eu vou para um aplicativo lá de joguinho, alguma coisa de legumes na horta, digamos assim. Eu estou interagindo somente com os sons, etc. e tal, desse jogo. Mas eu não tenho nem a supervisão do adulto me acompanhando e não tenho troca com os meus pares. E isso, por exemplo, poderia trazer dificuldades para o desenvolvimento da fala. Então, não só. Eu queria que você me desse os impactos disso num cérebro, na plasticidade mesmo desse cérebro. O principal fator que contribui para o desenvolvimento de uma pessoa, de uma criança, no caso que a gente está falando, é a interação social. A gente sabe que até a maturação de áreas cerebrais depende da interação social. E se essa interação social não ocorre ou não ocorre de determinadas maneiras, a maturação do cérebro fica diferente e você pode ter, por exemplo, imaturidade de desenvolvimento de áreas de atenção, desenvolvimento da sua capacidade de gerenciar o seu próprio pensamento, o seu próprio raciocínio. Né? Tem uma série de estudos aí, americanos, ingleses, pelo planeta, né? Mostrando que a interação social e o como ela se dá, o quanto você considera o que a criança está fazendo e faz coisas em resposta a isso e modula suas respostas de acordo com as respostas da criança, né, o quanto isso vai ter importância no desenvolvimento cognitivo como um todo, não só da linguagem. É que a linguagem é o mais óbvio. Se eu deixo de interagir conversando, o desenvolvimento da linguagem... Porque, por exemplo, eu estou só na musiquinha, você me corrija, as duas, por favor, se eu estiver errada, mas eu estou só na musiquinha aqui, só nos efeitos sonoros. O meu balbucio, eu não consigo nem balbuciar com a outra criança. Sabe aquela conversa de bebê, blá, 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 blá? Eu não tenho com quem fazer aquilo no momento que eu estou o tempo todo fixo nisso aqui. E aí eu acho que o papel do professor, quando entra a tecnologia na educação infantil, é fundamental nesse sentido, né? Com certeza. A gente não entende a tecnologia descolada de uma intenção pedagógica. Então, a Escola Parque pensa, assim como outras escolas também, entende a tecnologia como uma linguagem, assim como a música, assim como a arte, mas também sempre como uma intenção pedagógica. Então, de que maneira a gente pode fazer uso desse artefato tecnológico com a mediação sempre do professor, sempre inserido num contexto, numa intenção pedagógica e num processo de problematização, que é trazer questões para essa criança, fazer essa criança pensar, fazer essa criança se perguntar. Então, é por isso que a gente acredita na tecnologia como meio de linguagem, mas sempre numa interação do coletivo e na mediação do professor. Vou te deixar agora numa situação de saia justa para lembrar, mas me dá um exemplo, você falou no pensamento criativo e tal, no uso da tecnologia, nessa relação com a criança, me dá um exemplo de atividade, por exemplo, onde isso é possível.
No grupo 3, crianças de 3 anos, a gente faz uma atividade de fotografia com essas crianças. A escola dispõe de câmeras digitais infantis e as crianças fazem uso dessa câmera para diferentes atividades. Desde uma pesquisa na horta, vamos olhar lá o dia que nós plantamos uma muda. Vamos registrar esse momento. Na semana seguinte, vamos registrar novamente, fazer uso. Então, a câmera fotográfica está ali, servindo também como suporte para a pesquisa que eles estão fazendo dentro de um contexto de sala de aula e o registro deles mesmos, e aí entra a questão da tecnologia como possibilidade de autoria, por isso a crítica a um uso de um tablet ou de um celular, que é um aparelho individualizado, em que a criança não está produzindo, ela só está ali como espectadora. Então, a criança faz o próprio registro na câmera fotográfica e depois a gente retoma essas imagens. Essa imagem está contando alguma história? Essa imagem tá legal? Engraçado é que eles são capazes, mesmo crianças de 3 anos, e aí eu digo isso porque parece que as crianças de 3 anos não têm essa capacidade, né? Mas têm, de avaliar as próprias fotos. Essa foto a gente conseguiu mostrar o que a gente queria? Não, a gente não conseguiu. Então, a gente pode excluir essa foto? Podemos. E essa aqui está contando uma história. E eles entenderem também que a produção dessas imagens conta uma história, narram um trabalho, um processo de pesquisa deles. Rosinda estava curtindo. Tava, a ideia é ótima. E é isso mesmo, né? O uso das tecnologias contextualizado, né, dentro de uma atividade que enriqueça o desenvolvimento da criança, que é o fundamental, né, e não o uso da tecnologia pelo uso da tecnologia, né, com uma finalidade. Claro que o uso livre também é importante, e aí é preciso que você possa partilhar com a criança esse uso livre, né? Descobrir também com ela pelo que ela se interessa, que usos ela também descobre, mas que o adulto, o pai e a mãe, principalmente, são os adultos mais importantes, né, que eles também possam partilhar dos interesses e aprender com esses interesses e navegar junto com a criança nesses interesses, chegar junto da criança e reconhecer também os interesses dela, né? Então, nem tudo precisa ser conduzido. A gente tem participações aqui, olha só. Thaís Ricardo. Não acho que o uso moderado com tempo limitado venha interferir tanto no desenvolvimento da criança, ou até mesmo na visão, mas toda criança precisa interagir com outras crianças e também tempo de qualidade com os pais. Eu acho que a gente está respondendo a Thaís, né? Sim, com certeza. Alessandra Savagé. Um beijo, viu, Alessandra? Porque a Alessandra eu conheço e é da Educação Infantil, aqui da Rede Municipal de Ensino. Obrigada por estar acompanhando o #Educa lá. Olá, Flávia, querida, obrigada. Equipe Multirio e convidadas. Que barato conversar mais uma vez sobre o uso de tecnologias pelas crianças pequenas. Um assunto super atual e necessário. E ela continua aqui. As crianças crescem e se desenvolvem numa cultura digital e é normal que aprendam a interagir com as diferentes telas. Para isso, os adultos precisam estar muito atentos ao que está disponível a elas. Temos que supervisionar e problematizar. Eu acho que a gente tem um exemplo contemporâneo disso, que foi a história do YouTube, agora há pouquíssimo tempo, com Momo, né? Isso. Aquela, enfim, boneca. Eu ainda não consegui entender muito bem do que se trata aquilo. Mas o desespero dos pais em relação àquilo, e uma das coisas que um grupo dos pais falou assim, olha, a gente está desesperado, mas também tem que lembrar que a gente tem que saber o que as crianças estão vendo, né? Elas vão receber os conteúdos, sejam eles nocivos ou benéficos para o desenvolvimento delas, dependendo do que elas estão assistindo com a nossa supervisão. Eu acho que é isso que a gente está falando, né? Tem que ter uma supervisão do adulto aí. E não é só supervisão, é um compartilhar mesmo. É olhar junto. Às vezes a visão de supervisão é que então eu vou policiar controlar, e né? vou só controlar, mas vai fugir ao controle. Na verdade, vai fugir ao controle, porque uma das características dessas mídias que a gente está falando, né, é que é tudo muito rápido.
Então, a criança vai se deparar com coisas. Agora, quando esse olhar da criança é compartilhado, né, com o olhar dos pais, e eles estão olhando, isso, e ajudando a significar aquilo que elas estão vendo, e a dar o valor devido àquilo dentro do conjunto de valores da família, isso é a modulação, né, do efeito dessas mídias sobre a criança. Né? Então, a partir da situação daquilo num conjunto de valores daquela família. Então, isso é adequado, isso parece legal, mas não é tão legal, mas por quê, como? Na verdade, aquilo pode ser enriquecedor para o desenvolvimento da criança, mesmo sendo uma coisa que, à primeira vista, não é boa. Né? E já que a gente está falando em desenvolvimento, tem essa parte eu acho que da psicomotricidade mesmo, né? Porque os estudos já comprovaram que esse movimento, né, de tanto exercitar os dedos e os punhos, as crianças realmente passam a ter habilidades para esses membros. E outras habilidades cognitivas, como, por exemplo, memória, capacidade de relacionar um objeto a outro. Sim. O que a gente percebe de benefícios mesmo desses não quero falar suporte, mas desses dispositivos no desenvolvimento da aprendizagem da criança e também no desenvolvimento da cognição dela, que vai interferir no corpo inteiro. Você quer... o que eu ia comentar é que, mais do que a questão, como você falou, não queria usar a palavra suporte e sim dispositivo, mais do que pensar no dispositivo em si, no artefato em si, é o conteúdo que se passa nessa tela. Por exemplo, a gente produz jogos para as nossas crianças, jogos digitais, jogos físicos e jogos digitais, porque a gente acredita que o jogo tem uma potencialidade de aprendizagem. Então, qual é o conteúdo que se passa nessa tela? Então, tem jogos da memória, jogos de bingo, jogos de forca, que são crianças que estão começando a se alfabetizar agora, aprender a ler, aprender a escrever, e jogos, embora simples, estimulam esse aprendizado. Jogos, por exemplo, de sombras. Tem um jogo que é muito bonitinho para crianças de grupo 1. A gente tira a foto da criança e faz a sombra da criança. E aí os amigos têm que reconhecer a partir da sombra, a partir do perfil. Da silhueta, da né? silhueta do amigo. Então, ali a gente está trabalhando identidade de grupo, reconhecimento de grupo, fazemos dos espaços da escola também. Então, porque a gente entende que tem uma potencialidade, sim, pedagógica nos jogos. É isso. Criança aprende brincando, né? Então, tudo que diverte, tudo que traz prazer, funciona como motivador, né? E claro que essas mídias, elas têm essa característica da velocidade, né? Da velocidade de mudança de foco de atenção, né? Você é convidado a lidar com vários estímulos ao mesmo tempo. Então, você está fazendo um jogo e aí você vê alguma coisa na internet, né? Entra alguma mensagem, e você vai para aquela mensagem, e você vai para vários conteúdos ao mesmo tempo, e aprender a administrar isso, né? O exercício de administrar isso, também enriquece o desenvolvimento cognitivo. Nessa fasezinha de 0 a 5 anos? Mesmo nessa fasezinha. E a própria autorregulação, né, pode ser incrementada se você, por exemplo, aprender a lidar com o seu desejo de usar aquilo, mas naquele momento você não pode. Então, o uso que você faz disso, né, quer dizer, é uma coisa que traz um prazer enorme, mas eu aprender a adiar isso, porque tem hora para fazer isso, tem hora para fazer aquilo, isso também pode servir como um incrementador, se você quiser, né, do desenvolvimento dessa habilidade que é fundamental nessa faixa etária. Capacidade de autorregulação, capacidade de adiamento de satisfação. Né? A importância da rotina, dos combinados entre a criança mesmo e as crianças pequenas. A gente pode fazer combinados.
agora a gente vai começar a fazer uma atividade, depois a gente vai terminar e vai fazer outra. Importante também a criança estar consciente do que vai acontecer, porque às vezes fica muito na mão do adulto, o controle da rotina da criança. Então a criança desconhece, é importante ele fazer parte disso, saber que agora é o momento da brincadeira, depois a gente vai fazer uma atividade. E é isso, a importância dessa A gente tem aqui, olha, rotina. a pergunta da Cláudia Zanini. O cérebro das crianças e adolescentes dessas novas gerações é diferente? Temos aí um lado mais desenvolvido, não temos? A gente diz que essa geração chegou com chip, né? Então, é a pergunta, o cérebro é diferente? É verdade que o celular antes de dormir atrapalha o sono? Ela está perguntando a pesquisa lá dos britânicos. Com certeza. Celular antes de dormir, assim como televisão na hora de dormir, atrapalha o sono, obviamente. Ser minado. Para nós também. Para todos nós. Todas essas mídias atrapalham o sono. No máximo, uma leitura antes de dormir, né? A hora de conversar, ouvir uma musiquinha, papai e mamãe ler uma historinha, né? E aprender a conciliar o sono e a ficar sozinho consigo mesmo. Se eu não aprendo, isso é uma marca de maturidade, eu aprender a adormecer sozinho. Mas claro que num primeiro momento eu preciso desse suporte, mas não pode ser um suporte excitatório. Tem que ser um suporte relaxante. Não pode ficar entrando um monte de informação. Então, certamente, celular na hora de dormir não funciona. O que a gente vê, e a gente vê isso à nossa volta, são crianças dormindo cada vez mais tarde. Quando a gente entrevista pais, primeira coisa é, como é que faz para dormir? Como é que ele adormece? Por aí você já vai ver a maturidade da criança. Criança que precisa de muito suporte ou precisa desses dispositivos e às vezes os pais não sabem a que horas o celular é desligado. Ele vai para a cama às 9, mas ele dorme efetivamente que horas? Não sei. E isso pode ser... Você encontra crianças super cansadas de manhã. Na escola vocês devem ver isso. Crianças que chegam na escola que não dormiram o que deviam dormir. É claro que não. Nem celular, nem televisão faz bem, a gente já sabe disso há muito tempo. E agora, o cérebro... Fala. Só queria contribuir. Tem uma pesquisa de uma professora, Lúcia Santaella, e acho que de 2003, então uma pesquisa antiga. E depois outros autores também contribuíram, Pierre Levy, André Lemos, dizendo que essas tecnologias iam mudar o nosso sensório, mudar a nossa forma de se relacionar, nossa forma de comunicar, de namorar, né? De trabalhar. Então, elas vêm para alterar uma cultura. A gente está falando de uma mudança cultural. E se é uma mudança cultural, essas crianças estão inseridas nessa cultura. Então, não que venham alteradas com alguma alteração específica, mas elas já nascem imersas e a gente já com o aparelho lá no rostinho dele recém-nascido, ainda tentando reconhecer quem é ele nesse mundo. Então, de fato, eles entram em contato muito cedo porque estamos numa questão cultural mesmo, na cibercultura, que dizem muitos autores, né? Então, essa cultura mexe nessa plasticidade? Sim, com certeza. Né? Você tem alguns autores ingleses, né, falam do cérebro cultural. Na verdade, você tem uma série de... o cérebro vem pré-programado, né, pela genética, né, e pela evolução, pelo que ele foi sofrendo de mudança ao longo da evolução, mas é na interação com a cultura que você modula o funcionamento desses sistemas. Né? Então, certamente a atenção já funciona diferente hoje, as pessoas fazem mais coisas ao mesmo tempo e conseguem, sim, lidar com uma quantidade de estímulos muito maior do que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, nem se fala. Você sabe o que você está falando? Eu estava aqui viajando, né? Porque a pessoa aproveita para entrar na ciência. Não, porque uma das questões que falam, e aí estava falando sobre dormir, a gente está falando da qualidade de sono, mas também é a luminosidade da tela. Né? Às vezes a gente não se dá conta, mas da frequência dessa luminosidade, né? Está emitindo ali um impulso, é um estímulo. Aí eu fico pensando assim, ok, já sabem que pode levar à miopia. Já que é cultural e não tem mais como voltar atrás, não é que eu queira voltar atrás, não, mas assim, é aceitar que a gente cada vez mais vai estar imerso em telas iluminadas.
daqui a pouco a gente deve estar tendo algum dispositivo lá no cérebro para se adaptar a essa quantidade de luz excessiva que a gente vai ficar imerso, né? Independente da manhã e da noite, porque eu estava pensando aqui nessa história. O organismo é feito para reconhecer aquilo que é o momento de dormir e aquilo que é o momento de estar nativa. Se a gente passa o tempo todo recebendo estímulo luminoso, deve ter aí alguma reação, não? Mas você não pode contar que um cérebro se adapta tão rápido assim. E assim, até segunda ordem será danoso. Né? Até segunda ordem será danoso. E segunda ordem não é uma coisa de dias. Não, é de né? gerações. Então, né? de muitas gerações. Então, não vamos contar com o fato de, então se eu vou ficando exposto, meu cérebro vai se adaptando e tudo bem. Tudo bem, não. Porque você vai pagar a conta. Que né? vem a miopia aí, Exatamente, vai pagar a conta. Então, você não pode contar com essa mudança tão rápida assim. Ela não é tão rápida assim. Você até pode ter efeitos na atenção que são mais rápidos, né? Porque essa é uma modulação muito mais dependente imediatamente dos efeitos do ambiente, mas não sobre o seu aparato visual. O dano no aparato visual, até você conseguir mudanças na espécie para isso, bota São muito tempo nisso. Séculos, vamos adiante. Eu penso que seja um alerta para todos nós, né? Então, vamos repensar os usos que a gente vem fazendo e a exposição que a gente vem deixando as nossas crianças tão pequenas, para que sirva de alerta para que a gente vá repensando e mudando a forma como a gente já está se relacionando muito apegada a esses aparelhos. Agora, você, enquanto a gente estava conversando no telefone, para vir aqui para o hashtag hoje, eu perguntei para você assim, mas as crianças, elas usam os dispositivos eletrônicos na sala de aula e também na hora do recreio? Porque uma das queixas dos pediatras, olha, os americanos, o pessoal do Royal College, né, de Pediatria e Saúde Infantil, falaram, não, pode usar à vontade os dispositivos, os ingleses, menos na hora de dormir, porque atrapalha o sono. Mas de resto pode usar. Aí vem os americanos e dizem, olha, não é bem assim, né? E uma das sugestões que eles dão é realmente a criança ter esse tempo ao ar livre, a brincadeira, a interação com o outro, a outras emoções. Hora do recreio, hora do recreio, como é que é? Sim. Em especial na educação infantil, a gente faz as horas dos pátios, porque a escola tem diferentes pátios, e são sempre pátios com uma proposta, tem sempre uma proposta para cada pátio, não exatamente uma proposta que o professor vai levar, porque tem o tempo de uso livre desse pátio por essas crianças também. O uso do que ela quer fazer. O que ela quiser fazer. Mas tem as possibilidades ali. Então, no bosque tem a panelinha, tem os objetos de cavar, porque tem a terra, tem a geodésica, que tem o labirinto, e eles podem brincar de se esconder. Então, o que a gente entende é que são momentos para o coletivo sempre. A gente entende que a aprendizagem é coletiva e que é importante que essa criança esteja ali no grupo. E é no grupo em que acontecem os conflitos, e aí, por conta dos conflitos, a gente consegue resolver coletivamente, conversar sobre esses conflitos. E aí, no individual, dificilmente essa criança surgiria um conflito ou conseguiria se integrar a esse grupo, aprendendo a respeitar, aprendendo a repensar determinadas atitudes. Então, não é permitido o uso. As crianças não usam, não levam para a escola os seus artefatos tecnológicos, se tiverem. Não tem espaço na escola parque para que eles façam esse uso individualizado. Ou seja, hora do recreio, tecnologia usada com uma intencionalidade num determinado momento. Isso, a gente já está indo para o minuto final. E isso é fundamental se a gente leva em conta a faixa etária das crianças. São crianças que estão em franco desenvolvimento da capacidade de autorregulação. Elas ainda não podem fazer isso sozinhas. E esses aparatos, eles são extremamente convidativos. Vide a nossa dificuldade de nos desgrudarmos deles. Para uma criança bem nova, é mais difícil ainda. Então, a regulação tem que ser externa.
é necessário que a regulação seja externa. Que é o não estruturante, né, que a gente chama na psicologia. Rosina, muito obrigada pela sua participação aqui no Hashtag. Roberta também, ó. Roberta, vamos ver, daqui a pouco aqui, ó, tem alguém de 0 aninhos chegando aí, vamos ver se vai estar digitalizado ou não, né? Exatamente, vem a prova real. Obrigada, viu, pela Agradeço. participação de vocês dois aqui no Hashtag. Você que acompanhou a gente, já sabe, tem mais conteúdo sobre esse tema nas postagens do Facebook do Hashtag Educa e no portal da Multirio. E eu aguardo você no próximo Hashtag. Até lá. Tchau.